Abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo de número 15, verso 22, diz a palavra do Senhor assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, a eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Assim, então a igreja em Jerusalém mandou uma carta para a igreja em Antioquia. E a carta dizia assim: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns irmãos e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem estas coisas, farão bem. Termina a carta assim: passem bem. Deus e Pai amado, soberano Senhor, muito bem. Lemos um trecho, metade de uma página, nós lemos aqui agora, nesse momento, e esse texto, ele se refere a uma reunião que havia acontecido em Jerusalém, por causa da seguinte controvérsia, por causa dos judeus que haviam saído por aí e chegaram em Antioquia, exigindo que os irmãos que se convertiam na igreja cristã, que ainda, vamos dizer assim, era muito judaica, porque tinha, na sua maioria, pessoas vindas do judaísmo, que nem entendiam ainda que estavam vindo do judaísmo para o cristianismo, porque, inclusive, em Antioquia foi o primeiro lugar onde eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, essa igreja estava assim, meu Deus, no seu pontapé inicial, ela estava no seu nascedouro ali, como uma entidade destacada do judaísmo. Então, havia muitos judeus dentro da igreja que cumpriam as regras de Moisés, as leis da Torá, observavam os dogmas religiosos que eram muito entranhados em suas vidas. E eles, quando viam os gentios chegando, eles começavam impondo esse encargo também aos gentios. Eles também começavam apresentando as regras, os dogmas que eles seguiam, não só os 10 mandamentos, mas também todo o Deuteronômio, toda a lei que eles mal conseguiam cumprir, inclusive. Eles apresentavam aos novos convertidos que tinham vindo das crenças gregas, das crenças romanas, das crenças dos povos de suas origens. E essas pessoas, então, estavam entrando na igreja e estavam sendo catequizadas para serem judeus agora dentro da igreja. E essa controvérsia e esse problema chegou em Jerusalém, essas histórias chegaram em Jerusalém, e os apóstolos, então, se reuniram para ver o que iriam fazer. O que a gente vai fazer com os gentios que se convertem? O que nós vamos fazer com esse pessoal barra pesada que vem para a igreja?
Vamos impor a fé dos judeus para eles? A fé que nem os nossos pais conseguiram cumprir? A fé que mal a gente consegue cumprir? Eles não falaram assim, tá? Mas, no fundo, é isso mesmo. E aí, então, nesta reunião, eles entenderam que deveriam apenas apresentar 4 observâncias. Olha só, olha que evolução espiritual. Esses irmãos que estavam debaixo de muitos dogmas, de muitas regras, de muitas leis, das quais eles haviam nascido nelas, agora estavam pregando a fé cristã, pregando a fé no Senhor, e as pessoas que vinham muito fora desse contexto, eles tiveram uma sabedoria do Espírito Santo e apresentaram apenas 4 regras. No entanto, nós vamos observar essas regras e nós vamos ver que essas 4 regras são regras capitais do comportamento de um crente, do comportamento cristão. São regras capitais do comportamento. São regras que abrangem muitas nuances de uma vida. E então eles chamaram Paulo e Barnabé, empossaram Silas e um outro irmão aqui, Judas e Silas, e disseram: olha, vocês vão agora a Antioquia e vão levar a nossa carta para eles e vão dizer o que é que nós estamos determinando aqui. Jerusalém determinava como é que a igreja vivia. E agora Jerusalém, então, chega a uma conclusão. Nós não podemos impor a fé judaica para estes que vêm dos outros povos. Eles não vão conseguir cumprir. Nós precisamos fazer alguma coisa diferente. E eles aí impuseram 4 regras só. Uma igreja com 4 dogmas. Só que 4 dogmas muito abrangentes. E eles então eles pediram desculpas pelas pessoas que estavam fazendo uma confusão. Sabe aquelas pessoas desautorizadas que abrem a boca para falar em nome de alguém que pensam que estão autorizadas a falar? Mas já tem aqui gente assim já. Alguns que saíram de lá estavam dizendo: vocês têm que se circuncidar. Olha, vocês precisam guardar o sábado. Olha, vocês precisam... E estavam atormentando os irmãos que chegavam. Eles não estavam autorizados a fazer isso. Eles estavam pregando hábitos judeus, hábitos dos judeus para as pessoas que estavam chegando na igreja. E eles aí pedem desculpas, nós lemos aqui na carta, pedem desculpas por esses irmãos linguarudos que falam besteira, que não conhecem nada, e são os desautorizados para falar em nome da liderança. Pediram desculpas e disseram depois, no verso de número 29 em diante, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Uau! O que é que eles estavam dizendo exatamente? Olha, ao dizer se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, eles estavam dizendo assim: o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele pede exclusividade. Você não pode servir a Deus e servir a um outro Senhor. Você não pode ser daqui e ser de outro lugar. Estar em outro templo, servindo a uma entidade qualquer. Você, se está aqui, então você tem que servir ao Senhor e somente ao Senhor. Era isso que ele estava falando da exclusividade do Senhor, da fidelidade, falando que Deus era um só e ele era único. Inclusive, infelizmente, a gente é mal interpretado quando a gente faz esse tipo de afirmação e algumas pessoas se magoam até com a gente. Eles acham que o Deus deles é único e tal, e etc. Mas, olha só, não é a gente que está dizendo. Nós estamos repetindo algo que um livro milenar está dizendo.
Nós temos um livro de fé. Nós temos um livro sagrado. Isso está escrito no livro sagrado, que ele é único, não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro. Então, ao dizer, olha, vocês têm que parar com esse negócio de ir por aí comendo, não é, os sacrifícios, porque o sacrifício era feito nos templos e essa comida era distribuída. E quando você fazia parte, quando você comia essas comidas, você estava fazendo parte daquele tipo de culto. Então, quando os apóstolos de Jerusalém disseram, olha, não pode, não pode, esse negócio de sacrificar a outros deuses, não pode. Então, vocês se abstenham dos sacrifícios, das coisas sacrificadas a ídolos. Se abstenham disso. Quando eles disseram isso, eles disseram, só há um único Deus. Você não pode servir a outro Deus, não pode ter comunhão com outro Deus. Só há um único Deus. Eles estavam falando isso. Então, olha só que abrangência. Agora, você pode ser gentil à vontade. Se converteu? Tá bom. Agora, ó, todo aquele panteão de deuses, agora, não faz mais sentido para aqueles que se converteram. Então, primeiro, não aos ídolos. Outros ídolos. Inclusive, desculpa, eu já ia passar para o próximo passo, mas esqueci de algo muito importante. Falando em ídolos, não existem ídolos, apenas ídolos oficiais. Existem também ídolos extraoficiais, ídolos particulares. Muitas pessoas elegem esses ídolos. Por exemplo, há pessoas que são tão apegadas ao dinheiro, que o dinheiro é o seu Deus. Vivem em função do dinheiro, por exemplo. Mas não só dinheiro, às vezes também vivem em função de pessoas que elas mesmas endeusam. Já ouviu uma frase? O fulano é alguém no céu e o fulano na terra. Já ouviram essa construção? Igual alguém na terra a Deus? Isso é um ídolo. Não podemos ter ídolos. Ídolos é tudo aquilo que fica no lugar de Deus. Ficou no lugar de Deus, virou um ídolo para você. Para mim também. Virou um ídolo. Substituiu Deus, virou um ídolo. Então nós não podemos ter outro Deus. E nem podemos colocar nada no lugar dele. Você veja a prova que Abraão teve que passar. Ele era aquele filho único dele, filho da velhice. Ele teve que entregar. Ele teve que dizer naquele dia que o Senhor era mais importante do que o seu único filho. Ele teve que dizer com aquele gesto, levando o menino para o sacrifício. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Então ele está dizendo isso para os gentios. Olha, vocês não podem mais frequentar as festas dos ídolos, nem comer das comidas dos ídolos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Só existe um Deus. Tudo que fica no lugar de Deus vira ídolo para você. Pastor, ele trocava aí a igreja por ver televisão, virou um ídolo. Trocava a igreja por jogo de futebol, virou um ídolo. Trocava por passeio, por viagem, virou um ídolo. Tudo isso vira ídolo. Quando os homens deixam de enxergar a Deus como deve ser enxergado. Segundo ponto, não comer sangue, bem como do sangue. Vocês se abstenham de coisas sacrificadas, bem como do sangue. Quando ele fala bem como do sangue, olha o que eles estão querendo dizer para os irmãos recém-chegados. Eles estão querendo dizer que aquele que é de Deus reverencia a vida. A vida é importante. E desde que o mundo é mundo, desde lá dos primórdios da civilização, que o ser humano sempre entendeu o sangue como símbolo da vida.
Quando o sangue esvai pelas veias, se vai embora, foi embora o quê? Foi embora a vida. O sangue que pulsa, o sangue que circula, é a vida. Então eles agora estão dizendo assim, olha, a vida é importante. A vida precisa ser reverenciada. Ela precisa ter um lugar de importância para você. Então, não pode tomar o sangue de nada. De bicho, nem de gente, nem de nada. Porque só Deus pode dar a vida, só Deus pode tirar a vida. Então, eles não podiam comer animais com sangue, porque essa é o terceiro, bem como o sangue de animais sufocados. Eu vou chegar no animal sufocado agora mesmo. Animais sufocados. Quando você vai comer um animal sufocado, ele não sangrou, então ele ficou com sangue dentro dele. E aí a pessoa vai comer aquela carne não sangrou, e aí a pessoa acaba comendo com sangue dentro da carne. Também não pode. Por quê que não pode? Aqui entra uma outra questão com respeito aos animais sufocados. Entra uma outra questão. Os judeus, eles já não comiam os animais, era um dos dogmas lá do judaísmo. Eles já não comiam o animal sufocado. Eles não comiam sangue também, exatamente por causa disso. Agora você imagina, um outro grupo agora entra para a igreja, não vamos exigir muitas coisas deles, mas valorizar a vida, eles precisam valorizar. E nesse ponto eles vão ter que ser tal como aqueles que já estão dentro, porque os judeus valorizavam muito a vida. E a valorização da vida estava até mesmo, né, nesse comportamento da questão do sangue. Eles não comiam sangue, não comiam carne de animal sufocado. Então, comer o animal sufocado não seria tanto o problema, porque eles não estavam comendo assim o sangue diretamente. No entanto, é um problema sim, porque aqui todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, tá? Não pode um grupo come, outro grupo não come. Se já temos um grupo que não come porque entende assim, então quem chega se conforma. Então, por uma questão de respeito ao próximo, respeito ao outro, respeito ao que já existe na mente do outro, não estamos comendo exatamente o sangue, estamos comendo o animal que morreu. Mas ele não sangrou, então não pode. Então vocês, gentios que se converteram e chegaram na igreja de Jesus Cristo, vocês abstenham-se das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados. Então, comer animais sufocados não pode, tem que respeitar os outros, o que os outros pensam, até porque, se o sangue é vida e o animal não sangrou, esse representante dessa vida ainda está dentro dele, apesar dele ter sido sufocado e morto. Quarto item que foi pedido, que também é um item muito abrangente, não cometer imoralidade sexual. Não cometam imoralidade sexual. Respeito ao corpo e aos relacionamentos. Veja só, o sexo, ele é, meu Deus do céu, é um vetor no nosso relacionamento. A gente se relaciona com o cônjuge através do sexo, através do desejo sexual, vamos atrás de uma pessoa para constituir uma família com ela, para construir um lar, para ser abençoado, no sentido de construção de uma família. Então, a sexualidade, ela tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com lar, tem tudo a ver com construção, tem tudo a ver com posteridade, tem tudo a ver com herança, tem tudo a ver com todas essas coisas. E isto não podia ser deturpado, isso não podia ser desorganizado. Os gentios que vinham, tais como os gregos, os romanos, eles eram promíscuos por excelência, eram prostitutos e prostitutas por excelência, era uma coisa maluca. Havia banhos em Roma, piscinas,
E as pessoas entravam nessas piscinas, tudo pelada nessas piscinas, e faziam sexo nessas piscinas. Era promiscuidade grosseira, pura. Era de ambientes assim que essas pessoas estavam vindo. Havia uma imoralidade muito grande. Então, ele, quando fala da imoralidade sexual, ele está falando sobre respeitar os relacionamentos. Ele está falando de relações sexuais ilícitas. Relações ilícitas que não estão previstas no comportamento ético daquela sociedade. Imoralidade sexual. Ou seja, na nossa fé, quer entrar para o nosso grupo? Não pode ser imoral. Sexualmente falando, não pode ser imoral. Tem que respeitar a Deus como único, tem que respeitar a vida, tem que respeitar o próximo e tem que respeitar os relacionamentos. Se você observar, não eram apenas 4 coisas, né? Se você observar, são 4 coisas, porém emblemáticas. 4 itens emblemáticos que abrangem uma sociedade quase que inteira. Que abrange, talvez, quase todos os comportamentos. Porque no momento em que eu tenho que respeitar a Deus como único, no momento em que eu tenho que respeitar a vida, no momento em que eu tenho que respeitar o próximo, e no momento em que eu tenho que respeitar os meus relacionamentos, se você olhar, então a gente conseguiu fazer uma varredura de todo o comportamento, que a igreja de Jerusalém esperava dos convertidos, dos recém-convertidos, dos novos convertidos. Era esse o comportamento que a igreja de Jerusalém esperava dos novos convertidos. Observe que só mesmo uma inspiração do Senhor poderia sintetizar em 4 pontos algo tão abrangente. Em 4 pontos, algo tão abrangente foi observado. Então, meus queridos, nós vamos celebrar a ceia. Nós estaremos diante desta ceia. Estaremos diante desse momento. E a pergunta que eu quero fazer é dentro do contexto que eu estou apresentando para vocês. Será que eu estou dentro dessas 4 itens? Como é que anda a minha vida? Como é que anda a minha santidade? A minha santidade consegue caber dentro desses 4 itens? Porque se ela cabe dentro desses 4 itens, você pode ser visitante aqui. Você pode nem ser evangélico. Mas se ela cabe dentro desses 4 itens, saiba, meu querido, que você só não está aqui, não sei por quê. Porque essa igreja, é isso que essa igreja exige também. Que a gente ande dentro desses 4 itens. Pastor, e todo o resto que veio depois? Rapaz, todo o resto que veio depois, você aprende sim, com o tempo, desenvolvendo, crescendo, aprendendo, errando, dando passos. Mas esses 4 itens são porta de entrada. E eu conheço até gente que segue muito mais do que os 4 itens e aqui não estão. Ou não estão dentro da igreja, de uma certa maneira, né? Porque não existe só essa. Mesmo cumprindo os 4 itens. Adorar a Deus somente, Ele é o único. Valorizar a vida, respeitar o próximo e fugir da imoralidade sexual. Nós temos que ter ética. Você observa que todos os 4 é dentro de uma ética. Formam uma ética, regras para a nossa vida. E a pergunta que fica hoje: o que é que se espera de um cristão? Um cristão que vai tomar a ceia, um cristão que vai participar desse momento ímpar da igreja,
espera-se que pelo menos os 4 itens que foram exigidos dos gentios que estavam chegando em Jerusalém, em Antioquia, a igreja, pelo menos os 4 itens sejam respeitados. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu chamo você para a reflexão. Eu chamo você para olhar para dentro nesse momento. Olhar para você mesmo. Para o irmão do lado, não esquece o irmão do lado agora. O irmão do lado não. Olhe para você. Eu estou dentro dos 4 itens. Eu estou dentro desses 4 pontos que é esperado. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.